A porta do estúdio de televisão abriu-se com um rangido que ecoou como um tiro no silêncio tenso, e Tomás Ribeiro, com apenas 17 anos, sentiu o mundo desabar sobre os ombros frágeis. As luzes impiedosas dos projetores chegavam-no enquanto o apresentador, com voz entusiástica, anunciava, e agora, o gênio adolescente que promete revolucionar a inteligência artificial. Mas ninguém, absolutamente ninguém, previa o veneno que se seguiria. Rodrigo Almeida, o bilionário implacável que dominava o setor tecnológico português, sentou-se ao lado dele com um sorriso cortante, os olhos frios fixos na câmara. Um miúdo gay de uma escola pública acha que pode desafiar os gigantes da indústria, disparou ele, a gargalhada ressoante pelo platô ao vivo, amplificada para milhões de telespectadores. Que adorável ilusão! Tomás sentiu o sangue gelar nas veias. As mãos tremiam no regaço, invisíveis ao público, mas o peito ardia com uma mistura de humilhação e raiva pura. Como ousava aquele homem, protegido pelo privilégio e pelo poder, reduzi-lo à sua orientação sexual como se isso anulasse anos de noites insones dedicadas ao seu projeto. A IA que desenvolvera não era um capricho, era uma ferramenta ética para detectar e combater discriminação online, nascida da dor de ver amigos LGBT sofrendo em silêncio nas redes. Ele não verteu uma lágrima. Em vez disso, ergueu o queixo e respondeu com voz firme: Sr. Almeida, talvez devesse experimentar o meu sistema antes de o menosprezar. A plateia riu, interpretando como ingenuidade juvenil. Rodrigo soltou outra risada debochada. Experimentar? Eu desmontava essa brincadeira em minutos. Naquela noite, no quarto modesto em Almada com vista para o Tejo cintilante, Tomás não pregou o olho. A humilhação consumia-o como ácido. Porque eu? Perguntava-se incessantemente. Por ser gay. Por ser pobre. Por ousar sonhar alto. Abriu o portátil e os dedos voaram sobre o teclado numa fúria controlada. Se o bilionário queria destruição, receberia uma lição inesquecível. Semanas depois, numa conferência de imprensa lotada na sede da Almeida Tech em Lisboa, as telas gigantes escureceram subitamente. Em vez do discurso corporativo, surgiu uma mensagem impactante: discriminação não é inovação. Aprenda com quem sabe o que é ser julgado por amar. Seguiram-se dados anonimizados de relatos internos de assédio a funcionários LGBT na empresa, expostos com precisão cirúrgica. O pânico instalou-se. Rodrigo, lívido, ordenou desligar tudo, mas o sistema estava sob controle remoto. A IA de Tomás infiltrara-se de forma impecável, revelando hipocrisias sem ferir privacidades individuais. A polícia cibernética foi alertada, mas Tomás deixara uma pista deliberada, um convite encriptado para um encontro privado no mirador da Senhora do Monte ao entardecer. Rodrigo, consumido pela raiva e por uma curiosidade inexplicável, apareceu. Lá estava o jovem, sentado na mureta, contemplando a cidade que se acendia. Foste tu? Acusou Rodrigo, a voz rouca de fúria contida. Como te atreves a invadir a minha empresa? Tomás virou-se devagar, os olhos escuros flamejando. O senhor atreveu-se primeiro. Humilhou-me em direto, transformou a minha identidade numa piada nacional. Dentro dele, o conflito rugia, quero odiá-lo para sempre, mas por que esta vontade de que ele entenda? Rodrigo aproximou-se, o perfume caro misturando-se ao ar fresco. Pela primeira vez, viu Tomás não como ameaça, mas como ser humano, magro, determinado, com uma vulnerabilidade que o desarmava. Uma culpa estranha apertou-lhe o peito. Exagerei, admito. Mas isto é crime. E difamar um menor na televisão não é falta ética, rebateu Tomás. Queria que sentisse o peso das palavras. A minha IA protege, não destrói. A conversa prolongou-se sob o céu alaranjado. Rodrigo, que sempre exibira uma heterossexualidade impecável como escudo, sentiu-se nu. Enterrara dúvidas antigas sobre si mesmo, atrasos fugidias na juventude que sufocara para ascender socialmente. Tomás abriu-se, falou do bullying na escola por ser abertamente gay, da mãe viúva que o apoiava mas mal chegava ao fim do mês, do projeto nascido do desespero de ver amigos em sofrimento. Rodrigo escutava, o coração contraindo-se. Como pude ser tão cego, pensava, horrorizado consigo mesmo. Porque eu? Perguntou Rodrigo por fim, a voz baixa. Porque a sua empresa poderia mudar o mundo financiando ideias como a minha. Mas havia mais, uma eletricidade no ar quando os olhares se cruzavam. Quando Tomás se levantou para partir, Rodrigo segurou-lhe o braço instintivamente.
Espera. Quero reparar o dano. Tomás soltou-se, mas o toque lhe engeringou. Reparar como? Comprando o meu silêncio. Investindo no teu projeto. E, conhecendo-te melhor. As palavras saíram tremidas, surpreendendo-o a si próprio. Tomás hesitou. Aquele homem arrogante revelava rachaduras. Seria genuíno ou manipulação? O coração de Tomás dividia-se, ódio pelo passado, atração pelo presente. Nos dias seguintes, reuniões profissionais multiplicaram-se na luxuosa mansão de Rodrigo no Estoril. Discutiam algoritmos, mas as conversas derivavam para o pessoal. Tomás via camadas no bilionário, solidão profunda, pressão de uma família conservadora do Alentejo, um império erguido para mascarar inseguranças. Rodrigo lutava internamente. Aos 35 anos, nunca admitira desejos por homens. Casara por conveniência, divorciara-se vazio. Agora, a proximidade de Tomás despertava um turbilhão aterrorizante e irresistível. Uma noite, após debate aceso sobre privacidade digital, Tomás explodiu. Ainda acha que ser gay é algo adorável, uma curiosidade passageira. Rodrigo corou violentamente. Não. Estava errado. Talvez. Inveja tua coragem de ser quem és. Silêncio pesado. Depois, a confissão. Na juventude, senti algo por um amigo. Enterrei tudo. Tornei-me no que esperavam de mim. Tomás suavizou. Isso explica a agressividade inicial. Projetava o medo em mim. A intimidade cresceu. Passeios discretos por Sintra, conversas até alta noite. Mas o mundo exterior conspirava contra eles. O escândalo eclodiu como uma bomba na imprensa sensacionalista portuguesa. Um paparazzo capturara fotos de Rodrigo e Tomás saindo juntos da mansão, e o título gritava: Bilionário Almeida em romance proibido com hacker gay adolescente. As redes sociais ferviam de especulações, ódio e apoio dividido. Rodrigo, no seu escritório panorâmico com vista para o Atlântico, sentiu o chão sumir. Acionistas conservadores ligavam furiosos, ameaçando retirar investimentos. Perco tudo por isto, pensava em pânico. A imagem perfeita que construíra ao longo de décadas ruía. Tomás, em casa, viu as notícias e o mundo desabou novamente. Usou-me para limpar a consciência, questionava-se, o peito apertado de traição. Ligou para Rodrigo, a voz gélida, foi tudo uma farsa para melhorar a tua imagem após o hack. Do outro lado da linha, Rodrigo tremia. Não, Tomás. Eu tenho medo. O mundo não perdoa. Mas eu perdoei-te a humilhação pública, e agora isto, gritou Tomás antes de desligar, lágrimas quentes correndo. Cortou contacto. Bloqueou números, evitou locais. Isolou-se no quarto, o projeto de parado, a dor consumindo-o, a meio. Já. Como pude ser tão estúpido? O conflito interno dilacerava, queria odiar Rodrigo para sempre, mas lembrava os momentos de vulnerabilidade partilhada. Rodrigo afundou. Bebia sozinho na mansão vazia, revivendo confissões noturnas. Percebeu, com terror e clareza, que amava Tomás profundamente, não como mentor ou investimento, mas como parceiro. O jovem despertara partes dele há muito mortas. Tentou contactá-lo inúmeras vezes, mensagens ignoradas. A empresa sofria boicote de grupos conservadores, ações caíam. Amigos de longa data viravam as costas. Vale a pena perder tudo por amor verdadeiro, debatia-se nós inteiras. Decidiu arriscar tudo. Convocou uma conferência de imprensa urgente em Lisboa. Diante de dezenas de jornalistas, anunciou com voz firme mas emocionada: invisto 10 milhões de euros no projeto de inteligência artificial ética de Tomás Ribeiro. E assumo publicamente, sou bissexual. A humilhação que lhe causei na televisão foi o maior erro da minha vida, fruto do meu próprio medo reprimido. O país parou. Redes explodiram. Apoio massivo da comunidade LGBT, condenação de setores tradicionais. Rodrigo tornou-se símbolo dividido, herói para uns, traidor para outros. Tomás assistia em casa, o coração aos saltos. Lágrimas escorriam enquanto via Rodrigo, pálido mas determinado, responder perguntas invasivas. É real.
Arriscou tudo por mim. Naquela noite, a campainha tocou em Almada. Tomás abriu a porta e lá estava Rodrigo, chuva fina molhando o fato caro, olhos vermelhos de exaustão. Desta vez, sem esconderijos. Quero-te, Tomás. Não como projeto ou redenção. Como o amor da minha vida. Tomás hesitou na soleira, o peito apertado. Perdoou-o. Depois de toda a dor que causou, direta e indireta. Queria fechar a porta, proteger o coração ferido, mas os olhos de Rodrigo suplicavam verdade. Entra, disse finalmente, voz rouca. Sentaram-se na sala simples, a mãe de Tomás discretamente ausente. Rodrigo abriu o coração como nunca, falou da juventude sufocada no Alentejo, do casamento por pressão, da solidão que o poder não preenchia. Tu despertaste-me para a vida autêntica. Mesmo que me rejeites, não volto atrás. Tomás escutava, lágrimas silenciosas. Mas chocaste-me profundamente, Rodrigo. 2 vezes. Como confiar agora? Com tempo. Com ações, não palavras. Rodrigo estendeu a mão, tremendo. Tomás não a pegou imediatamente. O conflito interno era tormento, o medo de nova traição versus o amor que ainda latejava. Preciso pensar. Rodrigo aceitou, partindo sob a chuva. Mas o gelo começava a derreter. Dias depois, Tomás retomou o projeto, agora com financiamento oficial. Encontros recomeçaram, cautelosos. Passeios públicos em Lisboa, mãos não dadas ainda, mas olhares cúmplices. Mas sombras persistiam. O pai de Rodrigo, idoso patriarca alentejano, descobriu tudo e deserdou-o publicamente, chamando-o de vergonha da família. Rodrigo sofreu em silêncio, mas não recuou. Tomás viu a dor e amoleceu mais. Numa noite no castelo de São Jorge, sob estrelas, confessou: tenho medo de te amar abertamente. O mundo ainda nos odeia. Rodrigo abraçou platonicamente, o primeiro contacto físico em semanas. Enfrentamos juntos. A relação florescia devagar, cheia de conversas profundas, risos tímidos. Tomás apresentava Rodrigo à mãe, que o acolhia com reserva inicial mas aqueceu ao ver a felicidade do filho. Contudo, um novo conflito surgiu. Um ex-funcionário da Almeida Tech, demitido após o ex-anónimo, descobrir a identidade de Tomás e ameaçava processar, exigindo milhões para calar. Rodrigo protegeu-o, mas Tomás recusou: não quero ser salvo como Damsel. Enfrento isto. O julgamento mediático aproximava-se, testando a força do laço nascente. O Tribunal de Lisboa fervia de jornalistas quando o caso abriu. O ex-funcionário, movido por vingança e homofobia latente, acusava Tomás de danos irreparáveis e pedia indenização exorbitante. Rodrigo, como testemunha, sentava-se tenso, o olhar fixo no jovem que amava. Tomás defendeu-se sozinho inicialmente, recusando advogados caros. O que expôs foram verdades anonimizadas sobre discriminação interna. Não roubei dados, revelei injustiças. A voz firme, mas internamente tremia: perco tudo outra vez. A liberdade, o futuro. Rodrigo testemunhou a favor, assumindo responsabilidade parcial pela segurança falha da empresa. O jovem agiu por convicção ética, após provocação pública minha. Os olhares cruzaram-se na sala, cheios de apoio silencioso. Mas o juiz parecia inclinado para o queixoso, influenciado por pressões conservadoras. Tomás saiu abatido, o medo corroendo: Rodrigo ficará ao lado se eu for condenado. Ou o privilégio falará mais alto. Naquela noite, na mansão agora menos opulenta, Rodrigo vendera ativos para cobrir perdas, desabafaram. Tomás chorou pela primeira vez diante dele: sinto-me tão pequeno contra este sistema. Rodrigo abraçou com força, o coração partido. Não estás sozinho. Luto contigo até ao fim. Dentro dele, culpa antiga ressurgia: tudo isto começou pela minha crueldade inicial. O verdito veio inesperado: absolvição total. Provas mostravam que a infiltração fora ética, sem danos permanentes. A comunidade online celebrara, petições ajudaram. Alívio imenso, mas Tomás emergiu mudado, mais forte. Aprendi que amor verdadeiro enfrenta tempestades. A relação aprofundou-se. Viagens discretas ao Algarve, conversas sobre o futuro. Rodrigo propôs parceria oficial no projeto IA,
agora expandido para combater ódio online em toda a Europa. Mas um fantasma do passado de Tomás surgiu, um antigo namorado da escola, Miguel, que reapareceu após ver as notícias. Miguel, ainda confuso sobre a própria sexualidade, procurou Tomás alegando saudade. Tomás encontrou-o num café em Belém. Miguel confessou: "Nunca te esqueci. Vendo-te agora tão feliz. Invejo." Os olhos suplicantes. Tomás sentiu o coração dividido momentaneamente. Miguel representava a inocência juvenil, sem complicações de poder. E se escolhesse uma vida mais simples? Mas ao olhar Miguel, viu que o amor verdadeiro estava com Rodrigo, maduro, conquistado na dor. "Desejo-te o melhor, Miguel. Mas o meu coração pertence a outro." Rejeição gentil, mas firme. Miguel partiu magoado, mas Tomás sentiu paz interna. Rodrigo, ao saber, sentiu ciúme inesperado, ele, o bilionário confiante. "Tens a certeza de mim?" perguntou vulnerável. Tomás sorriu pela primeira vez abertamente. Mais do que nunca. Contudo, a família de Rodrigo persistia no rejeição. A mãe falecera cedo, mas irmãos cortaram laços. Numa ceia de Natal solitária, Rodrigo confidenciou: "Perdi a família biológica, mas ganho outra contigo." Tomás propôs: "Vamos ao Alentejo. Enfrento-os contigo." Viagem tensa a Évora. O pai idoso recebeu-os com frieza glacial. "Não entra na minha casa um sodomita e o traidor do filho." Rodrigo defendeu Tomás com veemência, voz quebrada. "Ele é o melhor que me aconteceu. Se nos rejeitas, perdemos-te para sempre." O velho amoleceu ligeiramente ao ver a determinação, mas não cedeu. Partiram de mãos dadas, dor partilhada fortalecendo o laço. De volta a Lisboa, o projeto decolava. Tomás, agora com 18 anos, ingressava na universidade, Rodrigo orgulhoso ao lado. Mas uma nova ameaça: hackers rivais, invejosos do sucesso, atacaram o sistema conjunto, tentando destruí-lo. Tomás e Rodrigo trabalharam noites seguidas para defender. Momento de união absoluta, distante confiança mútua. Os ataques cibernéticos vinham de uma empresa concorrente russa, motivada por ideologia conservadora e ganância comercial. Dados sensíveis de utilizadores LGBT foram visados, expondo vulnerabilidades. Tomás, exausto no escritório improvisado, questionava-se: vale tudo isto? O amor traz só batalhas. Rodrigo, ao lado, olhos ingestados, respondia com determinação: vale cada segundo contigo. Juntos reforçaram a IA, transformando defesa em contra-ataque ético. Expuseram os agressores internacionalmente, ganhando apoio global. A vitória trouxe fama. Entrevistas conjuntas, Rodrigo assumindo o relacionamento publicamente: o amor não tem idade nem género quando é verdadeiro. Tomás, porém, lutava com inseguranças. Sinto-me às vezes como o troféu que redimiu o bilionário mau. Rodrigo parou tudo numa noite calma no Douro, onde viajaram. Tu salvaste-me, Tomás. Não o contrário. Ensinaste-me coragem. Beijaram-se pela primeira vez sob vinhas, selando compromisso profundo, puro, emocional. Mas drama familiar ressurgia. A mãe de Tomás adoeceu gravemente, cancro diagnosticado tarde devido a dificuldades financeiras passadas. Tomás devastado, culpando-se indiretamente. Se não tivesse o projeto, estaria mais presente. Rodrigo mobilizou os melhores médicos, pagando tudo. Somos família agora. A mãe recuperou lentamente, abençoando a união. Ele cuida de ti como ninguém, filho. Gratidão imensa, mas Tomás questionava a desigualdade de poder. Não quer depender. Rodrigo propôs igualdade, transferiu metade da nova startup para Tomás. Sócios verdadeiros, em tudo. Confiança solidificada. Anos passaram rapidamente. Tomás formou-se brilhantemente, o projeto tornou-se referência mundial contra o ódio online. Rodrigo, mais sereno, abdicou de parte do império para a filantropia LGBT. Mas o maior teste veio quando Tomás recebeu proposta irrecusável: bolsa em Silicon Valley. Vou sozinho? Perguntou, coração apertado. Rodrigo sorriu triste. Não te prendo. Mas espera por mim.
decisão dolorosa, separação temporária ou compromisso total. Tomás escolheu ficar, priorizando o amor conquistado na adversidade. A decisão de ficar aprofundou tudo. Viveram juntos na casa renovada em Cascais, face o mar. Rotina de trabalho conjunto, noites de conversas infinitas. Mas fantasmas internos persistiam. Rodrigo sonhava com a humilhação inicial, acordando suado. Ainda me odeias por aquilo. Tomás abraçava-o, transformaste a dor em força. Amo-te mais por isso. Tomás, por sua vez, temia abandono. Quando envelhecer, continuarás ao lado. Rodrigo respondia com ações. Adotaram um programa de mentoria para jovens LGBT marginalizados, construindo legado juntos. Um dia, surpresa, Miguel, o ex, voltou como amigo, assumidamente gay agora, agradecendo a inspiração. Trio improvável tornou-se apoio mútuo. Contudo, tragédia, o pai de Rodrigo faleceu sem reconciliação. Rodrigo devastado, culpa corroendo. Tomás organizou viagem ao Alentejo, espalhando cinzas como o pai desejara. Perdoa-te. Ele perdeu a chance. Cura lenta. Projeto expandiu para a app global, salvando vidas, relatos de jovens suicidas desistindo graças à detecção precoce de crises. Orgulho imenso. Rodrigo planeou surpresa, viagem a Porto Santo, pedido especial. Na praia deserta, ajoelhou-se. Casas comigo? Não por lei ainda em debate, mas por promessa eterna. Tomás chorou de emoção. Sim. Para sempre. Mas antes da celebração, novo conflito, lei anti-LGBT proposta por partido extremista ganhou tração, ameaçando direitos. Mobilizaram-se publicamente, marchas em Lisboa, discursos apaixonados. Tomás na praça, o amor vence o ódio sempre. Vitória legislativa, direitos reforçados. A cerimónia simbólica decorreu no mirador onde tudo começara, Senhora do Monte, ao pôr do sol dourado. Amigos, mãe de Tomás, mentores, comunidade reunida. Rodrigo, voz embargada, humilhei-te outrora por medo de mim mesmo. Hoje, celebro-te como luz da minha vida. Tomás, lágrimas nos olhos, transformaste vergonha em orgulho partilhado. Contigo, aprendi que amor verdadeiro cura feridas profundas. Promessas trocadas, anéis simples, aplausos emocionados. Vida seguiu plena, empresa florescente, fundação ajudando milhares, viagens, envelhecimento lado a lado. Anos depois, com cabelos grisalhos, sentavam-se no mesmo miradouro. Valeu cada batalha? Perguntava Rodrigo. Tomás sorria. Valeu cada lágrima, cada dúvida. Porque nos trouxe aqui. Olharam Lisboa iluminada, mãos entrelaçadas. O amor, nascido de humilhação e redenção, provara-se indestrutível, vitória eterna contra preconceito, medo e tempo.